Eduardo Falcão era um homem cuja presença impunha respeito por onde passava. Alto, de olhar severo e voz grave, ele era conhecido no mundo dos negócios em São Paulo por sua inteligência estratégica e frieza nas negociações. Muitos o admiravam, outros o temiam, mas todos sabiam que ele era implacável quando se tratava de proteger o que era seu. Ainda assim, por trás daquela imagem de poder, escondia-se um coração marcado por uma dor que ninguém ousava comentar em público. A perda de sua esposa, Clara, em um acidente de carro, que o deixara sozinho com um filho pequeno nos braços. A tragédia havia acontecido quando Lucas, seu único filho, tinha apenas 4 anos. Desde então, Eduardo ergueu muros ao redor de si mesmo, rejeitando qualquer possibilidade de se abrir para novos relacionamentos. A mansão onde vivia era um reflexo de sua alma, grandiosa, imponente, mas silenciosa e fria. O luxo dos corredores de mármore, dos lustres cintilantes e dos móveis de design importado não conseguia preencher o vazio que se instalara no coração daquele homem. O ambiente era impecável, mas faltava calor humano. Lucas cresceu nesse espaço repleto de riquezas, mas pobre em afetos. Agora, aos 10 anos, era um garoto inteligente, porém fechado. Gostava de se esconder nos jardins da mansão ou trancar-se no quarto com seus livros e jogos. Raramente sorria. E quando alguém tentava se aproximar, retraía-se como se tivesse medo de se apegar. A ausência da mãe e a distância emocional do pai moldaram nele um comportamento silencioso, de quem carrega mais peso do que deveria para sua idade. Eduardo observava o filho com um misto de preocupação e impotência. Não sabia como preencher o espaço vazio que Clara havia deixado. Tentava compensar com presentes caros, viagens luxuosas e a melhor educação que o dinheiro podia pagar. Mas em seu íntimo, sabia que nada disso alcançava o que Lucas realmente precisava: afeto genuíno, cuidado, amor. No entanto, Eduardo se recusava a admitir essa carência, pois isso significaria encarar suas próprias feridas. Certa manhã, durante o café servido em silêncio na sala ampla, Eduardo recebeu a visita de um amigo próximo, Renato, advogado e confidente de longa data. Depois de algumas conversas sobre negócios, Renato arriscou um comentário pessoal. Eduardo, você precisa pensar no futuro do Lucas. Esse menino está crescendo sem acreditar no amor, sem enxergar que a vida pode ser mais do que perdas. Eduardo permaneceu calado, encarando a xícara de café. Seu olhar endureceu, mas sua mente foi invadida por lembranças de Clara, do sorriso que nunca mais veria, do toque que se perdeu para sempre. Por dentro, a dor latejava como se fosse recente. Então, numa mistura de desafio e amargura, ele respondeu: Renato, se um dia alguém conseguir fazer meu filho acreditar no amor, eu me casarei com essa pessoa. A frase soou quase como um desabafo, mas também como uma promessa. Renato, surpreso, arqueou as sobrancelhas. Você fala sério? Mais sério do que nunca, respondeu Eduardo com a voz firme. Não quero alianças por conveniência, nem falsas aparências. Só aceito alguém que consiga devolver ao meu filho aquilo que eu já não consigo dar. Essa declaração ecoou pela mansão, espalhando-se entre os funcionários como um sussurro curioso. Alguns riram, outros duvidaram, mas todos entenderam que Eduardo, embora frio, havia estabelecido uma condição impossível para si mesmo. Afinal, quem seria capaz de entrar naquele lar e quebrar as muralhas erguidas em torno de pai e filho? Naquela noite, ao caminhar pelos corredores silenciosos, Eduardo entrou no quarto do filho. Lucas já dormia, encolhido em meio a travesseiros e livros espalhados pela cama. O milionário aproximou-se e, por um instante, seu semblante endurecido cedeu espaço a uma expressão de ternura. Passou a mão pelos cabelos do menino, em um gesto tímido, quase inseguro. Sussurrou baixinho: Filho, quem sabe um dia alguém consiga te mostrar o que eu já não sei como ensinar. Ao deixar o quarto, Eduardo voltou a assumir sua máscara de frieza. Mas dentro de si, sabia que acabara de abrir uma porta que poderia mudar tudo. Ele só não imaginava que a vida, com suas surpresas inesperadas, já estava preparando a entrada de alguém capaz de abalar todas as certezas que sustentava. O portão imponente da mansão Falcão se abriu lentamente naquela manhã nublada. Do lado de fora, uma jovem de vestido simples e mala gasta nas mãos
esperava com os olhos cheios de expectativa e receio. O nome dela era Marina. Tinha apenas 23 anos, mas carregava no semblante a maturidade de quem enfrentara muitas batalhas desde cedo. Oriunda de um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais, crescera entre plantações de café e ruas de terra batida. Ali aprendera a valorizar cada conquista, por menor que fosse. Quando recebeu a proposta de trabalhar como empregada doméstica em uma mansão de São Paulo, Marina hesitou. O medo da cidade grande, o desconhecido, tudo parecia assustador. Mas a necessidade falou mais alto. A mãe viúva já não conseguia sustentar os irmãos mais novos, e Marina sabia que era sua vez de carregar parte do peso. O salário oferecido poderia mudar a vida da família e, por isso, apesar da insegurança, embarcou naquele ônibus que a trouxe para um mundo completamente diferente do que conhecia. Ao entrar pela primeira vez na mansão, Marina ficou impressionada. O piso de mármore refletia sua própria imagem. Os lustres pareciam arrancados de palácios, e as paredes exibiam quadros caríssimos. Porém, junto à admiração, veio também a sensação de estranhamento. Para ela, que crescera em uma casa simples de madeira, aquele luxo exagerado parecia sufocar. Não havia risos ecoando, nem cheiro de café fresco no ar. Apenas um silêncio pesado, como se cada canto da casa estivesse em luto. Foi recebida por Dona Alzira, a governanta experiente e rígida, que logo deixou claro o tom da casa. Menina, aqui cada coisa tem seu lugar. O senhor Eduardo é exigente e não tolera erros. Se quiser permanecer, é melhor ser discreta e eficiente. Marina apenas assentiu, sentindo um frio na barriga. Sua natureza era afetuosa, acostumada a abraços e conversas calorosas, mas percebeu que naquele ambiente teria que conter sua espontaneidade. No primeiro contato com o patrão, percebeu ainda mais o desafio que teria pela frente. Eduardo surgiu no corredor de terno impecável, com a postura ereta e olhar calculista. Seus passos firmes ecoavam pelo chão como marteladas. Ao ver Marina, apenas lançou um olhar rápido e disse: "Espero que faça o trabalho pelo qual foi contratada." Foram palavras curtas, mas suficientes para mostrar a distância que ele mantinha de todos. Marina respirou fundo e respondeu com humildade: "Pode deixar, senhor. Vou dar o meu melhor." Enquanto arrumava os quartos e aprendia a rotina da mansão, Marina começou a notar pequenos detalhes. Fotografias antigas guardadas em prateleiras altas, sempre com a imagem de uma mulher sorridente ao lado de um Eduardo mais jovem. A ausência de cores vivas na decoração, como se toda a alegria tivesse sido apagada. E, acima de tudo, o olhar do garoto Lucas, sempre esquivo, quase invisível dentro daquela imensidão de paredes frias. No início, o menino a evitava. Quando Marina entrava para limpar o quarto, ele pegava os livros e saía sem dizer uma palavra. Mas havia algo na maneira como ele segurava os objetos, como se estivesse protegendo suas memórias, que despertava nela um instinto de cuidado. Marina não forçava a aproximação, apenas deixava pequenos sinais de presença. Arrumava seus brinquedos com delicadeza, dobrava suas roupas com carinho e às vezes deixava uma janelinha aberta para que entrasse o vento fresco da manhã. Aos poucos, começou a sentir o peso do ambiente sobre si. As outras funcionárias comentavam nos corredores, que algumas com ironia. "Essa aí não dura um mês", murmurou uma delas. "Ingênua demais para aguentar o ritmo", completou outra. Marina fingia não ouvir, mas cada comentário era como uma agulha. Ainda assim, recordava-se das palavras da mãe antes de partir. "Filha, nunca esqueça que humildade não é fraqueza, é força. Seja firme, mas nunca perca a bondade." Naquela primeira semana, ao terminar o trabalho e recolher-se em seu pequeno quarto no andar dos empregados, Marina refletia sobre o dia. Apesar do luxo, havia uma solidão gritante naquela mansão. Um lar sem risos, sem afeto. E foi nesse silêncio que ela fez a si mesma uma promessa. Não deixaria que o coração dela endurecesse como o daquela casa. Marina ainda não sabia, mas sua presença, aparentemente discreta, já começava a provocar pequenas rachaduras nas paredes de gelo que cercavam Eduardo e Lucas. Os dias seguintes foram marcados por uma atmosfera tensa para Marina. A mansão, já fria por natureza, parecia cada vez mais pesada com os olhares atravessados dos outros empregados.
Muitos não aceitavam sua presença. Sussurros surgiam quando ela passava pelos corredores, e frases maldosas eram lançadas em voz baixa, como se o som ecoasse apenas para feri-la. Marina, no entanto, mantinha-se firme. Tinha aprendido desde cedo a não se abalar com o julgamento alheio, mas em certas noites, deitada em sua cama estreita, as lágrimas insistiam em escorrer silenciosas. Uma manhã chuvosa trouxe um episódio marcante. Enquanto ela varria a varanda, uma das funcionárias, Célia, aproximou-se com ironia no tom de voz. Aqui não é lugar para gente sonhadora. Essa casa exige silêncio, não sorrisos. Marina ergueu o olhar com a vassoura ainda em mãos e respondeu calmamente. Eu só sei trabalhar dando o meu melhor. Se isso incomodar, não posso mudar quem sou. Célia riu de forma debochada e se afastou. Mas Marina percebeu que não estava sozinha naquela luta. Lucas, escondido atrás da cortina da sala, observava tudo em silêncio. Seus olhos curiosos acompanhavam cada gesto da nova empregada. Ao contrário dos outros, ele não via em Marina uma ameaça, mas tampouco tinha coragem de se aproximar. Quando cruzavam os corredores, desviava o olhar e fingia estar ocupado. No fundo, temia criar laços que pudessem lhe causar mais uma perda. Eduardo, por sua vez, observava de longe a interação. Embora evitasse demonstrar interesse, notava como Lucas reagia de forma diferente quando Marina estava por perto. O menino permanecia mais tempo nos ambientes em que ela trabalhava e até parecia menos irritadiço. Certa vez, durante o jantar, Eduardo percebeu que o filho estava comendo mais do que o habitual. Foi a governanta quem comentou. Parece que o menino gostou do bolo simples que a Marina preparou ontem. Eduardo não respondeu, mas seu olhar se estreitou. Em sua mente, uma dúvida surgiu. Estaria aquela jovem mexendo em um território que ele preferia manter intocado? Apesar da distância, Marina buscava pequenas maneiras de se aproximar do garoto. Sabia que não poderia forçar a amizade. Então usava gestos sutis. Quando encontrava os livros de Lucas largados na sala, deixava-os organizados com um marcador improvisado. Quando via um brinquedo esquecido no jardim, limpava-o e colocava sobre sua mesa. Eram atos discretos, mas carregados de intenção. Um dia encontrou o menino sentado sozinho no banco de pedra do jardim, encarando a chuva fina que caía. Com passos cautelosos, aproximou-se e disse, "Você gosta da chuva?" Lucas demorou alguns segundos para responder, mantendo os olhos fixos no chão molhado. "Gosto porque ela faz barulho. Assim a casa não fica tão silenciosa." As palavras dele atingiram Marina como uma confissão involuntária. Sentou-se ao lado, respeitando o espaço. Na minha cidade, quando chovia, eu e meus irmãos corríamos para fora. A gente ria tanto que esquecia de qualquer tristeza. Lucas a olhou de relance, mas permaneceu calado. Marina não insistiu. Apenas ficou ali, compartilhando aquele momento. Ao voltar para dentro, foi surpreendida pelo tom ríspido de Eduardo. "Marina, espero que não esteja tentando ocupar um espaço que não é seu. Meu filho não precisa de distrações, precisa de disciplina." Ela engoliu em seco, sentindo a injustiça, mas respondeu com serenidade. "Não quero ocupar lugar algum, senhor. Só acredito que um sorriso não atrapalha a disciplina." Eduardo a encarou por alguns segundos, sem dizer nada antes de se afastar. Marina sabia que havia cruzado uma linha perigosa, mas não se arrependeu. Naquela noite, ao apagar as luzes do quarto, Lucas se deitou segurando o marcador de papel que Marina havia feito para um de seus livros. Era apenas um pedaço de cartolina colorida, mas representava algo novo. A sensação de que alguém via nele mais do que um herdeiro solitário. Marina, por sua vez, adormeceu refletindo sobre as barreiras que começavam a surgir. O silêncio da mansão parecia testar sua paciência, mas em seu coração havia a firme convicção de que pequenas sementes de afeto poderiam, com o tempo, quebrar até as paredes mais frias. Naquela noite de insônia, Marina se lembrava do caminho percorrido até ali. O teto branco e frio de seu quarto na mansão parecia um convite para que memórias do passado voltassem com força. Era impossível não pensar na pequena cidade de onde viera, escondida entre serras mineiras, onde o cheiro de café torrado se misturava ao de terra molhada depois da chuva. Lá tudo era simples, mas havia um calor humano que não se encontrava em nenhum palácio. Marina crescera em uma família marcada por dificuldades.
Seu pai, Joaquim, era lavrador. Trabalhava de sol a sol para garantir o sustento. Mas uma doença repentina o levou cedo demais. A morte dele deixou um vazio profundo, mas também um peso enorme sobre os ombros de todos. Sua mãe, Dona Lourdes, uma mulher de mãos calejadas e coração firme, assumiu o desafio de criar os filhos sozinha. O que a gente não tem de dinheiro, a gente tem de coragem, repetia sempre. Essas palavras tornaram-se a bússola da vida de Marina. Desde cedo, a jovem aprendeu a responsabilidade. Enquanto colegas brincavam, ela ajudava a mãe a lavar roupas para fora e vendia doces na praça da cidade. O dinheiro mal dava para o básico, mas Marina nunca reclamava. Sentia que cada esforço tinha um propósito maior: proteger os irmãos mais novos. João, o caçula, sofria de crises de asma, e muitas vezes o remédio só era comprado graças às horas extras que Marina fazia em trabalhos temporários. Cada sacrifício moldava nela uma força silenciosa, difícil de ser percebida à primeira vista, mas inabalável. As lembranças mais vivas eram da mãe preparando o fogão a lenha nas madrugadas frias. O cheiro da lenha queimando, o barulho da chaleira assobiando e a voz firme de Dona Lourdes: Marina, nunca esqueça, dinheiro acaba, beleza passa, mas caráter e amor ficam. É isso que sustenta a gente. Essas frases ecoavam na mente da jovem como uma oração. Talvez por isso, mesmo em meio ao luxo da mansão, Marina não se deixava seduzir pelo brilho falso. Para ela, os objetos caros não tinham o mesmo valor que o riso de um irmão ao ganhar um pão fresquinho depois de um dia difícil. Houve, no entanto, dias em que o desespero bateu forte. Recordava-se de quando precisou caminhar quilômetros até a cidade vizinha para pedir emprego em uma padaria. Voltou para casa exausta, com os pés cheios de bolhas, mas feliz por ter conseguido uma vaga. Foi nessa época que percebeu a força que havia dentro de si. Não se tratava apenas de sobreviver, mas de carregar consigo a esperança de que sua família teria um futuro diferente. Essas memórias vinham acompanhadas de emoções intensas. Por um lado, orgulho da trajetória. Por outro, saudade que apertava o peito. Ali deitada em um colchão limpo, mas sem o barulho dos irmãos, sem o cheiro de pão assando e sem a voz da mãe, Marina sentia-se deslocada. O silêncio da mansão era um contraste cruel com a simplicidade alegre de seu lar. No fundo, era esse passado que a impedia de desistir diante das dificuldades que vinha enfrentando. Sempre que lembrava das palavras de sua mãe, ganhava forças para seguir. Seja firme, mas nunca perca a bondade. Essa frase era sua armadura invisível, e talvez fosse justamente essa essência, construída em meio à escassez, que a tornava diferente naquele ambiente frio. Enquanto refletia, uma certeza cresceu dentro dela. Não importava o tamanho das barreiras que encontrasse na mansão. Não poderia deixar de ser quem era. O mundo podia tentar endurecer seu coração, mas ela sabia que seria sua bondade, e não a dureza, que abriria caminhos. Marina virou-se para o lado, fechou os olhos e deixou que as memórias se transformassem em combustível para o novo dia que viria. Dentro dela, a chama do passado humilde continuava acesa, iluminando silenciosamente o futuro que se desenhava diante de seus passos. Era início de tarde, quando Marina encontrou Lucas sentado no chão do quarto, cercado por livros espalhados. A janela deixava entrar a luz suave, mas o menino parecia alheio ao ambiente, com o olhar distante, fixo em um ponto qualquer. Marina se aproximou devagar, respeitando o espaço que ele sempre exigia. Ainda assim, decidiu quebrar o silêncio. "Esses livros são seus favoritos?" perguntou com voz calma. Lucas apenas deu de ombros, sem levantar os olhos. O silêncio persistiu até que Marina, percebendo a barreira, decidiu compartilhar um pedaço de si mesma. "Quando eu era pequena, lia em voz alta para meus irmãos, mesmo quando eles não entendiam nada. Era a forma que encontrei de distraí-los das dificuldades." O garoto ergueu os olhos por um instante curioso, mas logo os abaixou. Marina não insistiu. Apenas continuou organizando os livros ao redor dele, deixando o gesto falar por si. Dias depois, no jardim, Lucas surpreendeu Marina ao puxar assunto. "Minha mãe lia para mim antes de dormir. Eu lembro do som da voz dela, mas não lembro mais das histórias." A confissão saiu quase como um sussurro, carregada de dor.
Marina sentiu o peso daquelas palavras, como se o menino revelasse um segredo guardado a 7 chaves. Sentou-se ao lado dele e respondeu suavemente: Não é errado sentir falta, Lucas. As lembranças podem doer, mas também podem aquecer quando a gente se permite. Ele ficou em silêncio, mexendo nas próprias mãos, sem coragem de encará-la. Aos poucos, Marina começou a perceber que por trás da frieza havia um medo profundo, o medo de perder de novo. Lucas evitava se apegar porque acreditava que todo afeto terminaria em dor. Essa barreira o isolava, transformando-o em um menino mais velho do que deveria ser. Ele não chorava, não sorria, apenas se escondia em seu mundo silencioso. Certa noite, durante um blackout que apagou as luzes da mansão, Marina encontrou Lucas encolhido embaixo das cobertas. O barulho da chuva forte lá fora parecia aumentar sua inquietação. Está tudo bem, é só falta de energia, disse ela, acendendo uma vela. Lucas a olhou com olhos arregalados. Quando apaga a luz, eu lembro da noite do acidente. Foi assim que perdi minha mãe. O coração de Marina apertou. Segurou a vela firme e se aproximou. Eu também perdi alguém importante. Lucas. Sei que a escuridão parece enorme, mas a gente sempre pode acender uma luz, mesmo que pequena. O menino não respondeu, mas permitiu que ela se sentasse ao seu lado. Foi um gesto simples, mas que significava muito. No dia seguinte, Marina decidiu levar um pouco de sua infância para perto dele. Pegou uma folha colorida, fez um barquinho de papel e deixou em sua escrivaninha. Quando Lucas encontrou, sorriu de leve. Talvez o primeiro sorriso genuíno que tivera em muito tempo. Guardou o barquinho em sua gaveta como se fosse um tesouro. Eduardo, ao perceber essa mudança, ficou intrigado. Observava o filho de longe, percebendo que algo nele estava se transformando. No entanto, em vez de se alegrar, sentiu uma pontada de desconforto. Marina estava atravessando fronteiras emocionais que ele mesmo não conseguia. Durante o jantar, comentou em tom seco: Vejo que anda mais animado, Lucas. Algum motivo especial? O garoto apenas respondeu: A Marina entende as coisas. As palavras caíram como um peso sobre Eduardo, que disfarçou a reação, mas internamente sentiu-se desafiado. Naquela noite, Marina refletiu sobre o que tinha acontecido. Sabia que Lucas carregava cicatrizes profundas e que cada passo exigia paciência. Mas havia enxergado uma brecha. O menino queria acreditar de novo, mesmo que tivesse medo. Para ela, não havia nada mais precioso do que ver a esperança renascer no olhar de uma criança. No fundo, Lucas começava a perceber que talvez amar não fosse sinônimo de perder. Talvez, com o tempo, pudesse reaprender a confiar. Na manhã seguinte, a tensão pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Eduardo havia observado de longe a aproximação entre Marina e Lucas, e aquilo mexia com ele de uma forma que não sabia explicar. O pai, acostumado a controlar todos os aspectos da vida, sentia-se ameaçado pelo simples fato de ver o filho confiar em alguém que não fosse ele. A cada risada discreta do menino, a cada palavra de carinho recebida de Marina, Eduardo via sua própria incapacidade exposta diante de si. Foi nesse clima que o confronto aconteceu. Marina estava no jardim, regando algumas flores mal cuidadas, quando Eduardo se aproximou com passos firmes e olhar frio. Preciso falar com você, disse em tom duro, sem rodeios. Marina, surpresa, pousou o regador e limpou as mãos no avental. Claro. Senhor Eduardo, ele não perdeu tempo. Quero que fique em seu lugar. Não contratei você para se envolver emocionalmente com meu filho. Seu papel aqui é manter a casa em ordem, não se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. As palavras atingiram Marina como um soco. O coração acelerou, mas ela manteve a voz serena. Com todo respeito, senhor, não tenho a intenção de ultrapassar limites. Só acho que Lucas merece atenção. E às vezes um gesto simples pode ajudar mais do que o silêncio. Eduardo franziu o senho, sentindo-se desafiado. Meu filho não precisa de sua piedade. Ele precisa aprender a ser forte. Nesse instante, Lucas, que ouvia parte da conversa da varanda, interrompeu com a coragem de quem já não suportava o peso da distância. Pai, não fale assim com a Marina. Ela não tem pena de mim, ela só me entende. O silêncio que se seguiu foi denso. Eduardo fitou o filho, surpreso com a intervenção. O garoto raramente se manifestava.
muito menos para confrontá-lo. Marina, por sua vez, sentiu um misto de orgulho e preocupação. Eduardo respirou fundo, tentando recuperar a autoridade. Lucas, volte para dentro. Agora o menino hesitou, mas obedeceu, deixando Marina e Eduardo sozinhos. Ela aproveitou para falar, desta vez sem baixar a cabeça. Sei que não me cabe julgar sua forma de criar o filho, mas percebo a dor que ele carrega. Ele não precisa de muros mais altos, senhor Eduardo. Precisa aprender que ainda é possível confiar. Eduardo apertou os punhos, dividido entre a raiva e a verdade escondida nas palavras dela. Não me dê lições sobre o que não conhece. Você não sabe o que é perder alguém e tentar seguir em frente. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas contidas. O senhor se engana. Eu sei muito bem o que é perder, mas aprendi que o amor não deve ser enterrado junto com a dor. Aquela resposta, firme e sensível ao mesmo tempo, deixou Eduardo sem reação imediata. Era como se, pela primeira vez em anos, alguém tivesse tocado na ferida que ele se recusava a encarar. Sentiu o orgulho ferido, mas também uma estranha sensação de admiração pela coragem daquela jovem. Nos dias que seguiram, Marina passou a sentir o peso das palavras de Eduardo. As outras funcionárias, que já a olhavam com desconfiança, intensificaram os cochichos. Comentários maldosos surgiam pelos corredores, sugerindo que ela queria aparecer ou se meter onde não devia. Ainda assim, Marina se mantinha firme. Ao lembrar do olhar de Lucas, cheio de súplica quando a defendeu, ela sabia que não podia recuar. Lucas, por outro lado, aproximou-se ainda mais dela. Agora falava com mais frequência, contava pequenas histórias da escola e até ria de algumas lembranças de infância. Marina percebia que estava conquistando, pouco a pouco, um espaço especial no coração do menino. Mas também sabia que, a cada passo dado, a resistência de Eduardo crescia. Numa noite silenciosa, enquanto caminhava pelo corredor, Marina ouviu vozes no escritório. Eduardo falava com Renato, o advogado. Essa moça está mexendo demais com meu filho. Não sei se devo permitir que continue aqui. Renato respondeu em tom calmo. Talvez ela esteja fazendo justamente o que você não consegue, Eduardo. E isso não é uma ameaça. Pode ser uma chance. Marina, parada diante da porta fechada, sentiu o coração disparar. Percebeu que sua permanência naquela casa não seria fácil. Mas também entendeu que, de alguma forma, já havia se tornado indispensável para Lucas. E isso a fazia mais forte. A mansão Falcão fervilhava de movimento. Caminhões descarregavam caixas. Funcionários iam e vinham com toalhas de linho e taças de cristal. Eduardo havia decidido realizar uma festa de gala para empresários políticos e personalidades influentes de São Paulo. Era mais do que um evento social. Era uma vitrine de poder. Tudo precisava estar impecável e o clima na casa era de tensão redobrada. Marina, acostumada a rotinas mais simples, observava aquele espetáculo de preparação com certo assombro. Nunca havia visto tanto luxo reunido. Os corredores ganharam tapetes vermelhos. O jardim recebeu iluminação especial e os chefes importados cuidavam de pratos tão sofisticados que ela mal conseguia pronunciar os nomes. Ao mesmo tempo, percebia como aquilo destoava da essência que carregava dentro de si. Para ela, a festa boa era aquela em que havia música, cheiro de comida caseira e risadas soltas. As outras funcionárias aproveitaram a ocasião para reforçar a distância entre elas e Marina. Não ouse aparecer perto dos convidados, alertou Célia, com ar de superioridade. Você só deve servir e desaparecer. Marina respirou fundo, engolindo a afronta. Não era de seu feitio revidar, mas sentiu um aperto no peito. Sabia que naquele ambiente sempre seria vista como a empregada humilde, que não pertencia ao mundo luxuoso. No entanto, o inesperado aconteceu quando Lucas, ao saber da festa, correu até Marina. Você vai estar comigo, não vai? Perguntou com olhos cheios de expectativa. Ela sorriu hesitante. Posso estar por perto, mas esse é um evento importante para seu pai. Talvez não seja bom. Não me importa. Eu só quero que você fique perto. Lá dentro todo mundo fala difícil. Ninguém olha para mim de verdade. Você entende? O pedido tocou profundamente Marina. Ela sabia que recusar seria como abandonar a confiança que o menino estava depositando nela. Assim, prometeu discretamente que o acompanharia sempre que fosse possível. Na noite da festa,
A mansão estava deslumbrante. Homens de terno alinhado e mulheres com vestidos de seda circulavam pelos salões. O som de música clássica preenchia o ar, misturando-se ao tilintar de taças e ao burburinho das conversas sobre negócios e política. Eduardo, como anfitrião, cumprimentava cada convidado com seu habitual ar de autoridade. Lucas, vestido com um terno pequeno demais para sua idade, andava ao lado do pai com passos inseguros. Apesar do brilho do ambiente, parecia deslocado, como se fosse apenas uma peça decorativa. Foi Marina quem percebeu a ansiedade do menino. De longe captou o olhar aflito dele e se aproximou discretamente. "Está tudo bem, Lucas?" sussurrou. "Não, eu só quero sair daqui." Essas pessoas riem, mas não parece de verdade. Marina abaixou-se para ficar à altura dele e respondeu com doçura. "Então olhe para mim. Não precisa entender tudo o que falam. Só precisa lembrar que você não está sozinho." O menino respirou fundo e segurou a mão dela por um instante, antes de soltar para não ser notado. Alguns convidados observaram a cena com curiosidade. Uma mulher comentou em tom de desprezo: "É estranho ver o herdeiro tão apegado a uma simples empregada." Eduardo ouviu, mas permaneceu em silêncio, com o maxilar tenso. No fundo, não sabia se sentia vergonha ou incômodo pela dependência do filho em relação a Marina. Mais tarde, quando o salão estava cheio, Lucas se perdeu no meio da multidão. Encontrou Marina perto da escadaria e correu até ela. "Não me deixa aqui sozinho, por favor." Sem pensar, Marina ajoelhou-se, arrumou o colarinho do terno dele e disse em voz firme: "Eu prometo que vou estar aqui sempre." Alguns convidados se calaram assistindo à cena. Havia algo naquele gesto simples que transmitia mais verdade do que todos os sorrisos ensaiados da festa. Até mesmo Eduardo, parado a poucos metros, sentiu o coração apertar. Pela primeira vez em muito tempo, enxergou no olhar do filho algo que julgava perdido: confiança. Os ecos da festa ainda pairavam pela mansão. O chão estava limpo novamente, mas era como se as palavras ditas em sussurros naquela noite continuassem reverberando pelas paredes. O comentário que se espalhou entre os empregados e até entre alguns convidados começava a ganhar força. Eduardo havia feito uma promessa inusitada, a de que se casaria com quem fosse capaz de fazer seu filho acreditar no amor. No início, Marina não deu importância aos cochichos. Estava mais preocupada em acalmar Lucas, que ainda se sentia exausto após tantas horas cercado por estranhos. No entanto, os comentários se tornaram inevitáveis. Célia, com aquele jeito venenoso, foi a primeira a provocá-la de forma aberta. "Então é você que anda querendo conquistar o coraçãozinho do patrão, não é?" disse rindo com desdém. "Deve estar pensando que pode virar a nova dona da mansão." Marina corou indignada. "Nunca pensei em nada disso. Estou aqui apenas para trabalhar." "Ah, claro." rebateu Célia, arqueando as sobrancelhas. "E os olhares do menino? E a forma como o Sr. Eduardo já não a manda embora? Todos sabemos da promessa. Não adianta disfarçar." Marina ficou atônita. O coração disparou e a respiração ficou curta. Como assim promessa? Até aquele momento, não fazia ideia do que estavam falando. Mais tarde, ao recolher a mesa de jantar, não resistiu e perguntou à governanta, Dona Alzira, em voz baixa: "O que significa isso que estão dizendo?" A mulher suspirou cansada. "É verdade, menina. O patrão disse, tempos atrás, que se alguém conseguisse fazer o filho dele acreditar no amor, se casaria com essa pessoa. Ninguém levou muito a sério, mas parece que agora... Bom, agora talvez esteja acontecendo." As palavras deixaram Marina em choque. Sentiu o chão faltar por um instante. Como alguém poderia tratar algo tão profundo como amor, como se fosse uma aposta ou um contrato? Durante toda a noite, lutou para organizar os pensamentos, mas a indignação foi crescendo, até que não conseguiu mais segurar. Na manhã seguinte, enquanto arrumava flores na sala principal, Eduardo entrou. Estava impecável como sempre, mas carregava um semblante cansado. Marina respirou fundo e falou com a voz trêmula, mas firme: "Senhor Eduardo, preciso entender. É verdade que o senhor prometeu se casar com quem fizesse Lucas acreditar no amor?" Ele a encarou surpreso, mas não negou. "É verdade. E por que isso a incomoda?" "Porque o amor não é prêmio de aposta, não é moeda de troca", respondeu ela, os olhos marejados. "O senhor transforma algo sagrado em desafio,
como se os sentimentos do seu filho fossem ferramentas para testar pessoas. Eduardo estreitou os olhos, incomodado com a ousadia. Você não entende, Marina. Eu conheço o mundo real. As pessoas só se aproximam de mim por interesse. Eu precisava de uma forma de separar quem vem pelo dinheiro e quem se importa de verdade. Ela balançou a cabeça em negativa. Então o senhor não percebe que está usando o coração do próprio filho como escudo? Ele não é um campo de batalha para suas desconfianças. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo, pela primeira vez, não encontrou resposta imediata. Sentiu-se exposto, como se Marina tivesse arrancado a máscara que usava diante de todos. Seu peito se apertou, não apenas pela verdade nas palavras dela, mas pela lembrança dolorosa da esposa perdida. Marina, com a voz mais suave, completou. Lucas não precisa de promessas, precisa de amor de verdade. Se o senhor não acredita mais nele, não transfira para o menino esse fardo. Ela se afastou, deixando Eduardo sozinho no salão. Ele ficou imóvel, encarando o vazio. Dentro de si, uma guerra começava. Entre o orgulho que sempre guiou suas ações e a verdade nua que aquela jovem simples havia acabado de colocar diante de seus olhos. Os dias que se seguiram ao confronto entre Marina e Eduardo foram marcados por um silêncio tenso. Eduardo evitava cruzar olhares com ela, como se quisesse negar a força das palavras que ouvira. Porém, Lucas parecia não se importar com essa barreira. Ao contrário, aproximava-se cada vez mais de Marina, encontrando nela um porto seguro que até então não tinha. As manhãs passaram a ser diferentes. Antes, o garoto tomava o café sozinho, de cabeça baixa. Agora, aguardava discretamente pela presença de Marina na cozinha. Quando ela entrava, um sorriso tímido surgia em seu rosto. Bom dia, Marina. Bom dia, Lucas. Dormiu bem? Melhor do que antes, respondia ele, sempre com um tom que misturava timidez e gratidão. Marina introduziu pequenas rotinas que quebravam a frieza da casa. Sentava-se ao lado dele para ajudá-lo nas tarefas escolares. Contava histórias de sua infância no interior e até o incentivava a brincar ao ar livre. Numa tarde ensolarada, ensinou-o a soltar pipa. Lucas ria como há muito tempo não ria, correndo pelo jardim, os olhos brilhando. Era como se um pedaço da infância que lhe fora roubada finalmente retornasse. Em uma dessas conversas, Lucas surpreendeu Marina com uma pergunta direta. Você acha que eu posso confiar em alguém sem medo de perder? Ela respirou fundo antes de responder, olhando nos olhos do menino. Confiar sempre envolve um risco, Lucas, mas viver sem confiar é viver preso. Às vezes, vale mais a pena arriscar e sentir amor verdadeiro do que se esconder para sempre. O garoto assentiu, refletindo. Era a primeira vez que admitia, ainda que em palavras tímidas, a luta interna que carregava. Enquanto isso, Eduardo observava à distância. Não podia negar a transformação no filho. Lucas estava mais comunicativo, mais disposto e até mesmo mais saudável. Durante uma reunião com Renato, confidenciou em voz baixa. O garoto está mudando. E eu não sei se isso me assusta ou me alivia. Renato respondeu com calma. Talvez você devesse parar de olhar apenas como empresário e começar a olhar como pai. Aos poucos, Marina passou a ocupar um espaço invisível, mas essencial. Não era apenas a empregada. Era a presença que trazia cor ao cinza da mansão. Certa noite, quando a luz caiu novamente durante uma tempestade, Lucas correu até ela, em vez de se esconder sozinho. Marina, você pode ficar comigo até voltar a energia? Ela sorriu e assentiu, segurando sua mão. Claro que sim. Vamos acender uma vela juntos. O gesto simples se transformou em símbolo de confiança. Lucas já não tinha medo de mostrar sua vulnerabilidade diante dela. Pela primeira vez em anos, o menino começou a acreditar que o amor não precisava ser sinônimo de dor. Eduardo, embora resistisse, não conseguia ignorar o que via. No íntimo, um misto de orgulho e incômodo o dominava. Estava diante da prova viva de que algo que ele não conseguia oferecer ao filho estava sendo dado por outra pessoa. E ainda que isso despertasse insegurança, também acendia uma centelha de esperança. Naquela semana, ao passar pelo corredor e ouvir o riso alto de Lucas, Eduardo parou por um instante. O som era tão raro que chegou a arrepiar-lhe a pele. Encostou-se à parede, fechou os olhos e, contra a própria vontade, deixou escapar um suspiro. Não podia negar.
Marina estava conseguindo algo que ele nunca acreditou ser possível. Era uma manhã abafada de verão, quando Marina recebeu uma carta que mudaria o rumo de seus dias. O envelope simples trazido pelo correio tinha a caligrafia trêmula de sua irmã mais velha. Ao abrir, o coração acelerou. As palavras escritas às pressas revelavam uma notícia dolorosa. Dona Lourdes, sua mãe, estava doente. As linhas descreviam fraqueza, falta de apetite e a urgência de cuidados. Marina sentiu as pernas fraquejarem. O peso da responsabilidade voltou a assombrá-la como nos dias de sua infância. Com os olhos marejados, sentou-se no pequeno quarto dos empregados e leu a carta novamente, como se quisesse confirmar o que já estava claro. Mamãe precisa de você. Aquelas palavras ecoavam como um chamado inadiável. O dilema era cruel. Voltar para o interior e cuidar da mãe ou permanecer na mansão ao lado de Lucas, que finalmente começava a sorrir de novo. Ainda atordoada, foi até o jardim para respirar. O vento morno da manhã não trazia alívio. Foi lá que Lucas a encontrou. Marina, aconteceu alguma coisa? Você está diferente. Ela tentou sorrir, mas a voz falhou. Recebi notícias de casa, Lucas. Minha mãe não está bem. O menino a olhou com espanto e medo. Você vai embora? Marina não conseguiu responder. O silêncio foi mais duro do que qualquer palavra. Mais tarde, reuniu coragem para falar com Eduardo. Ele estava no escritório, concentrado em contratos. Ao ouvir o pedido, ergueu as sobrancelhas. Precisa ir ao interior? Perguntou com o tom frio habitual. Sim, senhor. Minha mãe está doente e eu não posso ignorar. Preciso estar com ela. Eduardo recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Entendo sua preocupação, mas não esqueça que aqui também tem responsabilidades. Pessoas como você podem ser substituídas a qualquer momento. Aquela frase cortou fundo. Marina respirou fundo, tentando conter a indignação. Eu sei que pode encontrar outra pessoa para o trabalho, senhor Eduardo, mas uma filha não pode ser substituída. O silêncio que se seguiu foi carregado. Eduardo desviou o olhar incomodado, mas não voltou atrás. Marina saiu com a alma em conflito, sentindo-se menor do que nunca diante da arrogância dele. Naquela noite, Lucas foi até o quarto dela, trazendo consigo um brinquedo antigo. Se você for embora, posso te dar isso. Assim você lembra de mim. O coração de Marina quase se partiu ao meio. Ajoelhou-se diante dele e o abraçou forte. Eu não quero ir, Lucas, mas às vezes a gente precisa estar com quem nos criou, quem cuidou da gente quando éramos pequenos. Sua mãe faria o mesmo por você. Ele chorou baixinho, agarrado a ela. Marina acariciou seus cabelos, tentando transmitir segurança, enquanto por dentro era dominada pela incerteza. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Lucas tornou-se mais retraído, com medo de perdê-la. Eduardo observava, sem saber como reagir. Embora não admitisse, sentia um incômodo crescente com a ideia de que Marina pudesse partir. Havia algo nela que já fazia parte da rotina da casa, algo que ele não estava preparado para perder. Marina, dividida, escrevia cartas para casa todas as noites, perguntando pela saúde da mãe. O coração estava em dois lugares ao mesmo tempo. No interior, ao lado da família, e na mansão, ao lado do menino que começava a acreditar de novo no amor. O dilema estava lançado, e nenhuma decisão parecia simples. O dia da partida de Marina amanheceu cinzento, como se até o céu refletisse o peso da decisão. Com a mala simples ao lado da porta dos fundos, ela se despediu em silêncio dos corredores que já conhecia tão bem. Cada canto da mansão parecia carregar lembranças recentes. O sorriso de Lucas no jardim, as conversas baixas durante os estudos, o olhar frio de Eduardo, escondendo sentimentos que jamais confessava. Partir não era apenas um dever de filha, era também um sacrifício que apertava sua alma. Lucas não aceitou com facilidade. Quando percebeu que Marina realmente estava indo embora, correu até ela, agarrando-se ao braço com força. Você prometeu que estaria comigo sempre, gritou com a voz embargada. Marina se abaixou, os olhos marejados. Eu não estou quebrando a promessa, Lucas. Só preciso cuidar da minha mãe agora. Assim como um dia ela cuidou de mim. O menino balançou a cabeça em negação, soluçando. E se você não voltar? Ela o abraçou forte, sussurrando. Eu volto. Pode confiar em mim. Eduardo observava a cena à distância, imóvel. Não disse uma palavra,
mas dentro de si travava uma batalha. Parte dele queria ordenar que ela ficasse, que esquecesse tudo e permanecesse ao lado do filho. Mas outra parte, orgulhosa e fria, manteve o silêncio. Quando Marina finalmente saiu, o vazio se instalou de imediato na casa. Os dias seguintes foram duros para Lucas. Sem Marina, o menino voltou a se fechar. Não sorria mais. Evitava comer e passava horas trancado no quarto. A governanta e as funcionárias tentavam animá-lo, mas sem sucesso. Eduardo, impotente, começou a perceber o tamanho da falta que Marina fazia. Durante o jantar, o silêncio tornava-se insuportável. Até os talheres pareciam ecoar mais alto. Numa noite, ao entrar no quarto do filho, Eduardo o encontrou deitado com o barquinho de papel que Marina havia feito. Lucas acariciava o objeto como se fosse a última lembrança que restava dela. "Filho, você precisa ser forte", disse, tentando soar firme. Lucas o encarou com os olhos vermelhos de choro contido. "Forte não é quem fica sozinho, pai. Forte é quem tem alguém para confiar." As palavras atingiram Eduardo como uma flecha. Não conseguiu responder. Apenas saiu do quarto, carregando um peso no peito que não sabia como aliviar. Enquanto isso, no interior, Marina reencontrava sua mãe debilitada, mas ainda firme no olhar. A casa simples, de paredes gastas, era o oposto da mansão luxuosa. Ainda assim, havia um calor que ela não sentia em São Paulo. "Filha, não devia ter largado tudo para vir", murmurou Dona Lourdes. "A senhora é minha mãe. Nada é mais importante." Marina cuidava dela com dedicação, mas as lembranças de Lucas insistiam em invadir sua mente. À noite, antes de dormir, pensava no menino. Imaginava seu olhar triste e sentia uma pontada de culpa que não a deixava em paz. Na mansão, Eduardo começou a perder o controle da situação. Lucas, antes em processo de abertura, regredira. Chegou a adoecer com febre baixa, consequência da tristeza acumulada. O médico alertou: "O problema não é físico, é emocional. Esse menino precisa de estabilidade, de alguém que lhe devolva confiança." Essas palavras ecoaram na mente de Eduardo como uma condenação. Sentiu-se falhar não apenas como pai, mas como homem. E pela primeira vez em anos, questionou se sua frieza estava destruindo o que restava da família. A ausência de Marina não era apenas um detalhe. Ela havia se tornado essencial. Cada dia sem sua presença era como arrancar uma peça vital da vida de Lucas. E ainda que Eduardo não admitisse, da dele também. Eduardo não suportava mais a cena que se repetia noite após noite. Lucas, encolhido na cama, abraçado ao barquinho de papel, sem disposição para sorrir. O menino recusava comida, evitava conversas e, quando perguntado, respondia apenas com um suspiro cansado. O empresário, acostumado a resolver negócios bilionários, sentia-se incapaz de lidar com a dor do próprio filho. Foi nesse estado de inquietação que tomou uma decisão inesperada. Iria buscar Marina pessoalmente. A viagem até o interior foi longa, marcada pelo contraste entre os prédios imponentes de São Paulo e as estradas ladeadas por plantações. Eduardo, ao volante de seu carro de luxo, observava o cenário simples com certo estranhamento. Não era apenas o caminho físico que percorria, mas também um mergulho em um mundo que há muito havia esquecido. Quando chegou à pequena cidade, seguiu as instruções do endereço escrito em um papel amassado. A casa era simples, de paredes descascadas e quintal de terra batida. Ali estava Marina, sentada em uma cadeira de madeira, cuidando da mãe com delicadeza. Ao ver Eduardo, seus olhos se arregalaram de surpresa. "Senhor Eduardo, o que faz aqui?" Ele respirou fundo antes de responder, com a voz menos dura do que de costume. "Vim buscar você." Marina franziu o senho, confusa. "Eu não posso. Minha mãe precisa de mim." Dona Lourdes, frágil, mas lúcida, interrompeu a conversa. "Filha, não segure sua vida por minha causa. Eu sei quando alguém é chamado para uma missão maior." Marina se ajoelhou ao lado da mãe, os olhos marejados. "Mas eu não quero deixá-la." A senhora acariciou o rosto da filha. "Você já fez mais do que qualquer filha faria. Agora vá. O menino precisa de você." Eduardo, que assistia em silêncio, sentiu algo incomodar dentro do peito. Não estava acostumado a ver gestos tão puros de amor. Por um instante, lembrou-se de Clara, sua falecida esposa, e de como ela tinha a mesma generosidade no olhar.
No caminho de volta, Marina permaneceu calada, observando a paisagem. O coração estava dividido entre a preocupação com a mãe e a ansiedade pelo reencontro com Lucas. Eduardo quebrou o silêncio. Não pensei que diria isso, mas eu estava errado. Você fez diferença na vida do meu filho. Marina o encarou rapidamente, surpresa pela confissão. Eu só quis estar presente para ele. Às vezes isso já é o suficiente. Eduardo desviou o olhar, fixando-se na estrada. Não estava pronto para admitir em voz alta o quanto aquelas palavras também se aplicavam a si mesmo. Quando chegaram à mansão, Lucas já os aguardava no portão, como se tivesse pressentido. Ao ver Marina, correu em sua direção com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia que você voltaria, gritou agarrando-se a ela com força. Marina o abraçou como quem encontra novamente um pedaço da própria alma. Eu prometi, lembra? E promessas precisam ser cumpridas. Eduardo assistia à cena e pela primeira vez em muito tempo sentiu uma sensação de paz. Era como se uma parte do peso que carregava tivesse sido aliviada. Ao entrar em casa, o ambiente parecia diferente, ainda luxuoso, ainda imenso, mas agora preenchido pelo calor que havia desaparecido por anos. Naquela noite, Lucas recusou-se a dormir sozinho. Queria ouvir Marina contar uma história, como fazia em suas lembranças distantes da mãe. Eduardo permitiu, sem discutir. Ficou parado na porta, observando os dois, e percebeu que talvez estivesse diante do início de algo que não tinha coragem de nomear: a possibilidade de acreditar de novo no amor. A volta de Marina trouxe uma mudança quase palpável na mansão. O ar pesado que antes dominava os corredores parecia mais leve. E até os funcionários, ainda que relutantes, notavam que algo havia se transformado. Lucas voltara a sorrir, enchendo os espaços com um som que há anos parecia ter sido esquecido. Eduardo, silencioso, observava essa transformação de perto, dividido entre o orgulho ferido e a gratidão escondida. Numa manhã ensolarada, Marina ajudava Lucas a estudar na biblioteca. O menino, animado, lia em voz alta enquanto ela corrigia com paciência. Eduardo entrou discretamente e por alguns minutos ficou apenas parado observando a cena. Sentiu um nó na garganta ao perceber como aquela jovem simples fazia o que ele, com todo o seu poder e fortuna, não conseguia: devolver vida ao coração do filho. Ao ser notado, disfarçou a emoção. Vejo que os estudos estão rendendo, comentou, tentando soar neutro. Marina sorriu de leve. Ele é inteligente. Só precisava acreditar em si mesmo. Lucas completou com sinceridade. A Marina acredita em mim. Pai, essas palavras ecoaram em Eduardo com força inesperada. Sentiu-se pequeno diante da verdade inocente do filho. Depois de tanto tempo se blindando contra sentimentos, começou a se perguntar se realmente havia tomado o caminho certo. Dias depois, o empresário surpreendeu a todos ao aparecer na cozinha, onde Marina ajudava a governanta. Não é comum me ver por aqui, mas gostaria de conversar, disse num tom menos arrogante do que de costume. Ela, surpresa, enxugou as mãos no avental e assentiu. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Eu sei que tenho sido duro. Não é fácil para mim confiar. Mas percebo que você mudou não só o Lucas, como também esta casa. Marina o encarou, tentando entender até onde iam aquelas palavras. Não fiz nada além do que qualquer pessoa faria se visse um menino tão carente de afeto. Engana-se, retrucou Eduardo, a voz embargada. Muitas pessoas teriam virado as costas. Você ficou. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Marina desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Não sabia se era certo permitir que aquela aproximação despertasse algo mais. Sabia de seu lugar na casa e do peso que o nome Falcão carregava. Mesmo assim, não conseguiu evitar que uma centelha de emoção surgisse. À noite, no jardim iluminado pela lua, Eduardo voltou a procurá-la. O vento suave mexia nos cabelos dela, e por um instante ele se permitiu baixar a guarda. Marina, tenho medo. Medo de sentir e perder de novo. Mas quando vejo o Lucas sorrir ao seu lado, percebo que talvez eu também esteja reaprendendo a acreditar. As palavras ditas com dificuldade eram como uma confissão arrancada de dentro de um coração endurecido. Marina respirou fundo, com lágrimas se formando nos olhos.
O senhor não precisa ter medo de amar, Eduardo. O amor não apaga a dor da perda, mas dá sentido ao que ainda temos. Nesse momento, Lucas apareceu correndo pelo jardim, interrompendo a conversa. Pai, sabe o que descobri hoje? Que eu acredito no amor. A Marina me mostrou. Eduardo sentiu um impacto tão grande que quase perdeu o fôlego. A promessa que fizera tempos atrás retornou à sua mente como um eco distante, mas agora carregava um novo significado. Não era sobre palavras ditas em desabafo, e sim sobre a verdade que se revelava diante de seus olhos. Enquanto observava o filho sorrir e a jovem humilde ao lado dele, Eduardo percebeu que algo dentro de si estava mudando. Pela primeira vez em anos, o coração começava a despertar. O clima na mansão havia mudado de forma irreversível. Lucas caminhava pelos corredores com leveza, como se cada passo fosse acompanhado por uma melodia invisível. Eduardo, embora ainda reservado, já não escondia tanto sua transformação. O peso em seus ombros parecia menor, e a dureza no olhar começava a dar espaço para algo mais humano. Marina, porém, permanecia consciente de seu lugar. Apesar da proximidade crescente, lembrava-se todos os dias de que era apenas a empregada de uma casa luxuosa, onde não se sentia realmente pertencente. Numa noite especial, Eduardo organizou um jantar íntimo, diferente das festas grandiosas que costumava oferecer. A mesa estava posta com simplicidade. Velas acesas, flores frescas e pratos preparados pela própria cozinha da casa, sem chefes importados. Lucas, animado, sentou-se entre o pai e Marina. O ambiente, aquecido pela luz amarelada das velas, parecia acolhedor como nunca. Depois do jantar, Eduardo pediu que os empregados se retirassem, deixando apenas eles três. Respirou fundo, ajeitou o paletó e olhou para Marina com uma seriedade que a fez estremecer. Marina, preciso dizer algo que não consigo mais guardar. Ela baixou os olhos, o coração acelerado. Senhor Eduardo, não precisa... Preciso sim, interrompeu ele firme, mas com a voz embargada. Durante muito tempo, vivi aprisionado pelo medo. Achei que o amor fosse uma fraqueza, uma lembrança dolorosa daquilo que perdi. Mas você mostrou que eu estava errado. Marina engoliu em seco, sentindo o rosto corar. Lucas observava em silêncio, atento a cada palavra. Eduardo continuou. Você não só devolveu a esperança ao meu filho, como também trouxe de volta a mim algo que pensei estar morto. Por isso, diante dele, quero ser claro. Eu a amo, Marina, e quero que se case comigo. O silêncio foi absoluto. Marina sentiu as pernas tremerem, o ar lhe faltar. Uma mistura de emoções invadiu seu peito. Surpresa, medo, alegria e incredulidade. Casar? Murmurou quase sem voz. Senhor Eduardo, eu sou apenas... Você não é apenas nada, interrompeu ele com firmeza. É a mulher que transformou nossa vida. Não me importa de onde veio, não me importam as diferenças. Quero você ao meu lado, não como empregada, mas como companheira. As lágrimas encheram os olhos de Marina. Ela olhou para Lucas, que sorriu com ternura. Eu quero que você seja parte da nossa família de verdade, Marina, disse o menino. O coração dela se apertou. Nunca imaginou ouvir tais palavras vindas de um garoto que, semanas atrás, mal permitia a aproximação. Ainda assim, a dúvida a corroía. Eu não sei se mereço tanto. Há tantas pessoas que me julgam, que dizem que eu não pertenço a este lugar. Eduardo se aproximou, encarando-a nos olhos. Não é a opinião deles que importa. É o que sentimos. E o que sinto por você é real. Marina respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Não respondeu de imediato. Sabia que aceitar significava abrir mão de sua vida simples e encarar julgamentos ainda mais cruéis. Mas recusar seria negar a verdade que já florescia em seu coração. Lucas, percebendo a hesitação, pegou a mão dela. Você já é minha família, Marina. Só falta acreditar. Aquelas palavras foram a chave. As lágrimas finalmente caíram, e Marina deixou escapar um sorriso tímido. Ainda não disse sim, mas naquele instante, pela primeira vez, permitiu-se imaginar que talvez o amor pudesse, de fato, ser maior do que qualquer barreira. O pedido de Eduardo ecoou por dias, dentro da mente de Marina. Mesmo sem ter dado uma resposta imediata, a vida na mansão já não era a mesma. O olhar dele, agora mais suave, carregava uma esperança que antes não existia. Lucas, por sua vez, a tratava como se a decisão já estivesse tomada,
como se ela fosse parte indiscutível daquela família. O coração de Marina oscilava entre o medo e a vontade de acreditar. Numa manhã clara, quando o sol atravessava as cortinas da sala, Eduardo a chamou para uma conversa definitiva. Estavam apenas os dois em meio ao silêncio acolhedor da casa. Marina, eu sei que pedi algo grande demais, mas não vou desistir de você, não como mulher, não como mãe para o Lucas, mas como alguém que trouxe de volta o que eu acreditava estar morto. Ela respirou fundo, a voz embargada pela emoção. Senhor Eduardo, a vida me ensinou a desconfiar de coisas que parecem belas demais. O senhor é um homem poderoso e eu não passo de uma moça simples. Eduardo se aproximou sem pressa. É justamente a sua simplicidade que me mostrou o que é verdadeiro. O poder nunca preencheu meu coração, mas você conseguiu em pouco tempo o que ninguém jamais fez. As palavras dele romperam a última barreira de Marina. As lágrimas caíram sem que pudesse evitar. Foi nesse momento que Lucas entrou correndo, ofegante, trazendo uma flor colhida no jardim. Pai, Marina, olha o que encontrei, disse, entregando a ela. É como nós três, simples, mas cheia de vida. O gesto inocente fez com que Marina finalmente sorrisse entre lágrimas. Segurando a flor, voltou-se para Eduardo. Se for para construir algo onde haja amor, eu aceito. A declaração emocionou pai e filho. Lucas pulou de alegria, abraçando os dois ao mesmo tempo. Eduardo, com os olhos marejados, envolveu-os em um abraço forte, sentindo que aquele era o início de uma nova vida. Poucas semanas depois, a mansão recebeu outra atmosfera. A cerimônia de união entre Eduardo e Marina foi discreta, sem ostentação como ela desejava. Havia flores simples espalhadas pelo jardim, risos de algumas pessoas próximas e, sobretudo, a certeza de que o lar deixava de ser um espaço frio para se tornar um lugar de acolhimento. Durante os votos, Eduardo falou com voz firme, mas emocionada. Prometi que só me casaria com quem fizesse meu filho acreditar no amor. Hoje percebo que essa promessa era apenas um reflexo do vazio que eu carregava. Você não só deu isso a ele, mas também devolveu a mim a fé no amor verdadeiro. Marina, chorando, respondeu com sinceridade. Nunca sonhei em estar aqui, mas aprendi que quando seguimos com bondade, a vida nos leva a lugares que jamais imaginamos. Hoje não sou apenas sua esposa, sou também mãe de Lucas e prometo cuidar desse lar com todo o meu coração. O menino, emocionado, interrompeu com uma frase que fez todos rirem e chorarem ao mesmo tempo. Agora eu tenho de novo uma família de verdade. A partir daquele dia, a mansão nunca mais foi a mesma. O silêncio frio foi substituído por vozes, risos e a presença constante do carinho. Eduardo, antes um homem marcado pela dor, tornara-se um pai presente e um companheiro apaixonado. Marina, que chegara como empregada, agora caminhava com dignidade ao lado de quem a amava. E Lucas, finalmente, tinha o que sempre desejou. Um lar onde o amor era a regra, não a exceção.